Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências para o 7º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Natália Knusti, eu moro e leciono na cidade de Cabreúva, na escola Antônio Prefeito Andilon Francischini. Primeiramente, quero mandar um abraço para toda a equipe de professores que trabalha comigo, para os meus alunos e para o pessoal da DE da região de Itu, que é onde a escola está inserida. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, um tema muito atual, no qual, nos dias de hoje, só se fala praticamente nisso. Mas nós vamos estudar, na aula de hoje, algumas características que diferenciam dois tipos de organismos. Esses organismos, nós chamamos eles de vírus e de bactérias, tá? Mas será que eles são organismos mesmo? Será que eles são seres vivos, seres não vivos? Então, nós vamos pegar hoje, nós vamos identificar quais são essas características que diferenciam esses dois tipos de seres, tá? Antes da gente começar a falar propriamente dito da nossa aula, nós vamos pegar e nós temos que estudar qual é a habilidade que nós vamos estar estudando e entendendo nessa aula de hoje, tá? Então, a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos identificar as principais características de vírus e de bactérias e as principais patologias que estes provocam no organismo humano. Então, antes da gente pegar e falar dessas características, deixa eu só começar falando o que significa o conceito de patologia. Patologia sempre está associado com uma doença, uma infecção, alguma coisa que tenha uma enfermidade em algum tipo de organismo. Lembra que quando a gente fala de organismo, eu não estou falando propriamente dito de um ser humano. A gente pode falar também das plantas, a gente pode falar de outros tipos de animais, como também falar de organismos que são microscópicos, porque eles também podem ter algum tipo de patologia, algum tipo de infecção, que nós vamos falar também ao longo dessa aula. Então, pessoal, algumas das palavras-chave que nós vamos estudar no dia de hoje, nós vamos estudar sobre vírus, sobre bactérias, saúde e sobre célula, que não tem como a gente falar sobre esses dois tipos de organismos, vírus e bactérias, sem a gente tratar de alguns conceitos que vocês já estudaram em séries anteriores, como, por exemplo, é o caso de célula. Tá ok? Então, vamos lá. Para a gente começar, uma pequena sensibilização, para vocês recordarem alguns conceitos iniciais, nós vamos pegar e vamos falar sobre essas questões aqui, ó. Vamos dar uma lida aqui no que a gente tem para vocês começarem a recordar alguns conceitos. Então, você sabe a diferença entre um vírus e uma bactéria? Será que eles têm diferença? Será que eles não têm diferença? Será que eles são organismos iguais? Muitas pessoas a gente vê falando, mas são as bactérias que é o problema, são os vírus, mas o que na verdade é? Você sabe qual que é a diferença de um ser vivo ou de outro? Será que eles são seres vivos? A gente já começa fazendo essas questões iniciais. Será que todas as bactérias, fazem mal ao ser humano? Será que todas elas causam algum tipo de enfermidade? Ou será que a gente tem alguns desses bichinhos aí, desses organismos microscópicos que fazem bem? E os vírus? Meu Deus, professora, mas é um questionamento muito difícil da gente pegar e falar. Será que todos os vírus, eles fazem mal para a gente? E aí, eu quero que você pegue no seu caderno e faça a seguinte anotação. Será que você conhece, mesmo sem saber ou sem se recordar a diferença de um e de outro, você consegue identificar uma doença que é causada por uma bactéria e uma doença que é causada por um vírus? Vou dar alguns minutinhos para vocês pegarem e tentar pesquisar e provavelmente responder.
Agora que vocês já pesquisaram, já deram uma lida, podem ter visto aí, para responder essas questões iniciais, ao longo dessa aula eu vou respondendo junto com vocês. Então, gente, quando a gente pega e a gente conversa sobre vírus e bactérias, a primeira característica que a gente tem que pegar e tem que analisar é que eles são seres microscópicos. Ou seja, a gente não consegue enxergar sem uma super lente de aumento, que no caso pode ser um microscópio óptico, desses microscópios que muitos de vocês já viram nas escolas onde vocês estudam, ou um microscópio eletrônico, que são os microscópios que são utilizados em grandes laboratórios, em empresas muito que dependem desse tipo de lente para aumentar o tamanho desses tipos de organismos, tá ok? Então, a primeira característica que a gente tem que lembrar, a gente precisa de uma super lente para conseguir observá-los. A gente não consegue somente com os nossos olhos vê-los. Então, ó, antes da gente vai fazer algumas colocações aqui para distinguir. Primeira coisa, nós temos que pegar e colocar que são seres celulares e o que são seres acelulares. Então, aqui, ó, primeira característica dos seres que são celulares. Primeira, eles possuem células. Mas, professor, o que é uma célula? Já me esqueci. A célula é a menor parte de qualquer organismo vivo, tá bom? Do mesmo jeito que o vírus e a bactéria, eles dois são seres microscópicos, a célula também é microscópica. E essa célula, ela pode ter algumas outras características. Por exemplo, a célula da nossa pele, ela é totalmente diferente da célula do nosso coração, da célula do nosso fígado, da célula do nosso cérebro, que no caso é o neurônio. Então, aqui, a célula é o que vai caracterizar se ele é um ser vivo ou não, tá ok? Todos os seres que possuem células, eles são caracterizados como seres vivos. Se ele não tiver uma célula, ele não se encaixa como um ser vivo, tá ok? Depois, vocês já estudaram em séries anteriores, que são seres uni- ou pluricelulares. Então, o próprio nome já fala, se ele é uni, significa que ele é único, ele só possui uma célula no corpo dele, na constituição do corpo dele. Se ele é pluricelular, e pode ser que em alguns livros que vocês consultem, vocês vão utilizar o termo multicelular, é a mesma coisa. Eles possuem de 2 ou mais células na constituição do corpo deles, tá ok? Nós, olha só o nosso tamanho, um cachorro ou uma orquídea, se a gente for falar do reino das plantas, tá? A gente consegue observá-los, a gente consegue observar eles sem uma super lente de aumento. Então, eles são seres que possuem mais de uma célula, eles possuem muitas células, tá ok? Na constituição de corpo de indivíduo. Depois, um outro conceito que a gente precisa pegar e precisa recordar é o que são seres procariontes ou eucariontes, tá? Seres procariontes, essa palavrinha pro aqui, ó, essa sílaba pro aqui, ó, significa primitivo, tá? Então, ela é uma célula que a gente fala que ela é muito antiga, tá ok? Que são desses seres que a gente está falando hoje, das bactérias, tá ok? São uma das primeiras formas de vida que a gente tem aqui na Terra, tá ok? Procariontes. Então, o que significa esse termo procariontes? Significa que o material genético, que é o DNA, que fala sobre um ser vivo, ele não tem, como que eu posso explicar para ficar mais fácil para você? Ele não tem uma caixa que protege o material genético deles, ele não tem um núcleo que organiza esse material genético, tá? E as células que são eucariontes, isso daqui que significa eu, significa verdadeiro, tá ok? Então, isso daqui, ó, esse tipo de célula, ó, ele tem o núcleo que nós falamos, o núcleo celular. Então, é lá que vai ficar guardado todo o nosso DNA, todo o nosso material genético. Mas por que uma célula tem esse tipo de organela que organiza esse material genético, que separa esse material genético e a outra não? Simplesmente por uma questão de evolução, pessoal.
quanto mais evoluída uma célula se torna, ela vai desenvolvendo características ou organelas que vão fazendo com que ela fique cada vez mais complexa. E o que a gente pode falar? Que a célula bacteriana, que é uma célula, olha só, a bactéria, vamos lá, vamos recordar, ela é microscópica, que eu já falei para vocês, e ela é unicelular, tá? Ela tem uma única célula lá no corpinho dela. Mas, professora, a gente pode pegar e pode falar, então, que essa bactéria, ela é praticamente toda célula? Se a gente quiser fazer uma comparação num termo muito vulgar, a gente pode até falar isso, tá? Porque ela é praticamente toda a célula dela, uma bactéria. Então, ela é unicelular e procarionte, a nossa bactéria. Outra característica dos seres que são celulares, pessoal, é a questão do metabolismo. Mas o que é o metabolismo? O metabolismo é o fato de você crescer, se reproduzir e depois você pegar e você morrer. Isso é um metabolismo, isso é um ciclo de vida quando a gente fala que tem um metabolismo envolvido, tá bom? Porque ele vai crescer, ele vai aumentar, ele vai se reproduzir e depois ele tem essa finalização do ciclo de vida dele, tá? Depois aqui, então, nós falamos todas as características dos seres que são celulares, ou seja, dos seres que possuem uma célula ou mais células na constituição do seu organismo. E agora, muito simplesmente, olha só como que ficou a nossa tabela. Um lado totalmente preenchido e a outra coluna com vários espaços vagos, né? Interessante a gente pegar e fazer essa análise, porque são poucas as coisas que a gente consegue comparar. Porque os seres que são acelulares, uma outra dica da professora Natália para vocês. Sempre na ciência, quando você tiver a letrinha A na frente da palavra, essa letrinha A significa não. Então, ó, se são seres acelulares, eles não têm célula, tá ok? Mas, professora, você falou que se tem uma célula é considerado um ser vivo. E se não tem uma célula, ele não é um ser vivo? Exatamente, pessoal. Existe uma briga na comunidade científica em alguns conceitos, alguns consideram os vírus como seres vivos porque ele tem material genético e outros não consideram. Mas na maioria das literaturas que vocês forem consultar, os vírus eles vão estar sempre à parte, num estudo à parte dos outros tipos de organismos vivos, tá ok? Então aqui, ó, olha só, seres celulares têm célula, os acelulares, por sua vez, não possuem nenhuma célula no seu corpo. Se eles não têm célula, não tem porquê a gente falar se ele é uni ou pluricelular, tá? Coloquei aqui esses tracinhos para vocês para a gente ver que ficou um espaço vago. Se eles não têm célula, novamente, não dá para a gente identificar se ele é procarionte ou eucarionte, tá ok? E, por sua vez, eles não possuem metabolismo, tá ok? Eles têm uma forma diferenciada, tá ok? Então, aqui a gente fez essa conversa inicial só para vocês retomarem alguns conceitos sobre o que são seres celulares e o que são seres acelulares, tá ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, aqui, ó, eu separei duas imagens para vocês para a gente fazer uma comparação um pouco bem superficial de como que são algumas estruturas desses dois tipos de seres, de organismos aqui, ó. Então, aqui, a gente vai pegar e vai analisar primeiro da bactéria. Olha só a bactéria, como que ela está aqui, ó. Isso daqui a gente fala que é um flagelo, é utilizado na locomoção da bactéria. Ela tem isso daqui como se fossem pequenos pelos, que são as fímbrias, tá bom? Se a gente fosse pegar e fosse cortar essa imagem aqui, a gente ia ver várias membranas até chegar no citoplasma dessa bactéria aqui, para a gente conseguir ver. Então, se a gente for pegar e for comparar, ela tem muito mais estruturas do que se a gente for comparar com o vírus, tá bom? Olha só o vírus aqui, eu costumo falar muito nas minhas aulas que o vírus, ele, dependendo de algumas imagens que vocês forem procurar, ele lembra até um alienígena, né? Olha aqui essas estruturas dele, ó, né? E ele é muito simples, se a gente for comparar. Primeiro, se a gente for fazer uma comparação inicial, ele não tem célula, então isso já torna ele um organismo muito simples. E ele é como se ele fosse uma caixa, vamos imaginar assim o vírus, com um envelope muito simples dentro. Agora, a bactéria, se a gente for fazer uma comparação, ela é uma caixa cheia de presentes para a gente, porque ela tem muitas estruturas dentro dela,
tá ok? Então aqui, ó, essa comparação a gente pega e a gente utiliza, tá? Analisando, se vocês forem procurar outras imagens para fazer comparações, a gente vai conseguir ver várias estruturas aqui dentro. Enquanto aqui é uma estrutura muito mais simples. Então aqui eu lanço o desafio para vocês anotarem no caderno de vocês. Qual desses dois equipamentos eletrônicos ele se parece ou ele lembra a multifuncionalidade dele ou a quantidade de organelas e equipamentos que se lembra com uma bactéria e qual que se lembra com o vírus, tá? Então vocês vão pegar e vão fazer essa anotação aí no caderno de vocês e eu já respondo para vocês. Então, aqui, depois que vocês responderam, a gente vai pegar e vai falar, já falei para vocês que o aparelho celular, ele tem essa quantidade de funções, né? E esse aparelho fixo aqui, ele é limitado, o uso dele é limitado, você só consegue fazer 2 tipos de funções com ele, tá ok? Então, espero que vocês tenham acertado que, no caso, o aparelho celular, ele tem a mesma função que uma bactéria, ok? Porque, como eu disse, as bactérias, elas não são todas, elas têm várias funcionalidades. A gente tem bactéria que tem a sua função no ambiente, bactérias que vivem em diferentes tipos de lugares e que têm determinadas funções, como o celular, tá ok? A gente consegue fazer várias coisas e ele tem multifuncionalidade, se a gente for fazer uma comparação. E já o telefone fixo, ele lembra um vírus. Por quê, pessoal? Porque lembra quando eu falei que o vírus ele era um parasita intracelular obrigatório? Mas, professora Natália, o que um telefone tem a ver com o vírus? Gente, simplesmente esse aparelho aqui, se ele não estiver ligado a uma tomada que por sua vez está ligada a uma rede de telefonia, ele não vai funcionar. E o vírus é da mesma forma. Ele precisa de um organismo para ele conseguir parasitar. Lembra que ele é sempre um parasita. Então, esse daqui, que é o vírus, a gente sempre vai lembrar dele como um parasita que precisa de um organismo, como esse telefone precisa de um fio para ele poder funcionar. Já o celular não, você consegue até, se você quiser, ir para outro país com o telefone celular. Assim como a bactéria, ela não é um parasita. Tem as bactérias do bem e tem as bactérias que vivem no ambiente externo, que a gente já pegou e já falou. Tá ok? Espero que vocês tenham acertado essa questão aí no caderno de vocês. Então, aqui, ó, nós vimos a comparação dos 2 tipos de objetos, né?
E aqui, agora, nesse quadro, nós vamos fazer, sim, a comparação de uma bactéria com as características de um vírus, tá? Então, primeiramente, ó, nós vamos pegar a primeira característica que eu coloquei para vocês aqui, ó, é que a bactéria, ela tem um tamanho de 0,2 a 1,5 micrômetros. Isso daqui é uma medida, pessoal, utilizada na microscopia, tá ok? Quando a gente lida com microscópios, a gente utiliza esse tipo de tamanho, tá? E ele tem esse tamanho aqui. E olha só o vírus, vamos comparar com o vírus. Olha o tamanho de um vírus, ele é muito menor do que o tamanho de uma bactéria. A bactéria, ela é maior, tá ok? Em tamanho. Mas lembrando, nós estamos falando de seres que são microscópicos. Isso daí é uma coisa que vocês não podem esquecer, tá ok? Depois, as bactérias, elas são unicelulares. Eu já havia falado lá quando a gente estava fazendo a diferenciação de ser celular e de ser acelular, tá bom? E os vírus, eles são acelulares, tá ok? As bactérias, elas são procariontes e os vírus, eles são acelulares. Não tem célula, então continua nessa diferenciação. Então, a bactéria, tamanho maior do que do vírus, eles são unicelulares e eles são procariontes, tá bom? E aí, olha só aqui, pessoal, a gente vai responder a primeira pergunta que eu coloquei lá naquele primeiro slide, tá ok? Não são todas as bactérias que são patogênicas. Isso daqui é uma característica muito importante. Professora, quando a gente fala de bactéria, a gente sempre pensa que bactéria é do mal. Mas não, pessoal. Nós temos bactérias que vivem na nossa flora intestinal que meio que lutam com bactérias ruins para que elas sejam expulsas do nosso organismo, tá ok? Outro tipo de bactéria que vive no ambiente, a gente nem para pensar nesse tipo de situação. Mas quando, por exemplo, a gente vai fazer uma trilha numa mata ou numa floresta, a gente vê aquela quantidade de folhas caídas no chão. Essa quantidade de folhas caídas no chão é tudo material orgânico, tá bom? É do próprio ambiente. E existem bactérias associadas a alguns fungos ali que fazem com que esse material orgânico ele seja degradado e vire um adubo natural para a própria floresta ou para a própria mata. Então, nós temos bactérias em N situações diferentes que elas não são bactérias do mal, como a gente fala, elas são bactérias do bem. Agora, por exemplo, bactérias que vivem na nossa boca, quando elas se juntam numa colônia de bactérias, elas geram uma cárie. Então, aí já não é uma bactéria do bem, tá? Agora, existem estudos que tentam provar que, ou muitas vezes tentam não provar, mas, no geral, não foi identificado em nenhum tipo de estudo científico que existam vírus do bem. Todos os vírus, eles trazem alguma patologia, alguma enfermidade, alguma infecção maior, grave para vários seres vivos. E uma curiosidade, só para lançar a dúvida em vocês, se vocês quiserem pesquisar além. Nós temos um vírus que ele se chama bacteriófago. E, pelo incrível que pareça, o bacteriófago, sabe o que ele faz? Ele parasita as próprias bactérias, tá ok? Então, ele pode parasitar bactérias ou fungos. É uma curiosidade bem interessante. Para quem quiser pesquisar, o bacteriófago, ele é um vírus muito interessante de ser estudado além da nossa aula. E aí, essa característica dos vírus, pessoal. Os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles se ligam às nossas células e eles sempre vão se reproduzir e causar algum dano para esse organismo. Seja ele uma planta, seja ele um organismo humano, um organismo de um outro animal ou, no caso, de uma própria bactéria. Tá ok? E por último aqui, para a gente pegar e responder a nossa última questão daquele slide inicial, eu separei aqui para vocês alguns exemplos de doenças que são causadas por bactérias. Tá ok? Nós temos o tétano, tá bom? E a disenteria bacteriana, tá bom? Então, aquelas bactérias inicialmente que eu falei para vocês que vivem na nossa flora intestinal, pode ser que elas ficam numa quantidade menor. E aí o nosso intestino ele vai ficar todo prejudicado por conta disso e a gente vai ter esse tipo de enfermidade causado por uma bactéria.
Depois, nós temos alguns tipos de doenças causadas por vírus. Eu coloquei o exemplo aqui da gripe e do resfriado. Só que nós temos um exemplo muito que a gente está sabendo agora, né? Inclusive nós estamos nesse período de isolamento social por conta do coronavírus, que é uma doença também causada por um tipo de vírus, tá ok? Uma outra curiosidade que eu gostaria de falar para vocês, pessoal, é que o tratamento correto que você deve fazer quando você está sendo atacado por uma doença bacteriana, o que combate as bactérias são os antibióticos, tá ok? Existem alguns tratamentos que são utilizados com outros tipos de medicamento, mas os antibióticos, eles são de eficácia para tratar doenças bacterianas. Isso é muito interessante da gente pegar e falar. E as doenças que são causadas por vírus são os antivirais que são utilizados no tratamento desses tipos de doença. Tá ok? Uma doença que a gente pode pegar e pode falar, que é uma doença que é muito falada, eu tenho plena e total certeza que vocês, alunos, já estudaram, já sabem sobre ela, é a dengue que a gente pode falar. A dengue ela é uma doença transmitida através do mosquito vetor, que é o Aedes aegypti. Esse mosquito, a fêmea do mosquito, ela pica uma pessoa que está infectada pela doença. O mosquito, tecnicamente, ele fica com a doença e ele sai picando uma ou duas pessoas até ele completar, que depois ele morre. E o vírus da dengue, ele é uma doença que em anos anteriores e tal, a incidência dessa doença da dengue, ela acontecia no verão, devido à alta quantidade de chuvas. Só que hoje, infelizmente, é uma doença que ela acontece durante todo o ano e provavelmente vocês devem ter conhecido alguém que tenha contraído essa doença, tá? E uma coisa interessante da gente falar é que a dengue, ela é uma doença particularmente interessante porque o modo de controle da doença da dengue é a gente acabar com os criadouros do mosquito. Então aqui, pessoal, por quê? Porque aí essa fêmea do Aedes aegypti, ela não vai ter criadouros onde ela vai poder desovar, colocar os ovinhos dela, e aí a gente vai acabar com o vetor para que a doença seja diminuída. Então aqui eu separei para vocês as dicas de prevenção, é para manter a caixa d'água fechada. Nós temos que manter tonéis e barris d'água sempre tampados. Lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados que vocês utilizam para poder armazenar água. Encha de areia até a borda os pratos das plantas. Coloque no lixo todo o objeto não utilizado que possa acumular água. Colocar o lixo com sacos de plásticos e com uma lixeira bem fechada. Mantenha as calhas limpas, tá? A gente sabe que muitas vezes em uma simples folha que está armazenando água já pode ser criadouro do mosquito. E não deixe água acumulada sobre a laje. Então essas são algumas das medidas que podem ser utilizadas. Eu costumo falar nas minhas aulas que a questão da dengue é uma questão muito mais cultural do que uma questão de saúde pública. Se a gente manter uma boa condição de limpeza nos nossos quintais, não descartar lixo em locais inadequados, a gente já consegue ter uma boa diminuição desse tipo de doença, tá ok? Então aqui, ó, eu deixei uma pequena sugestão, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre a dengue, tá? Tem uns textos muito interessantes na apostila de vocês no caderno do aluno volume 3, tá? E caso vocês queiram se aprofundar nessa questão da dengue, eles estão falando lá no texto sobre a questão do Zika vírus, então é um texto bem bacana para vocês realizarem a leitura. Vocês podem pegar e vocês podem realizar a leitura dos textos que estão nas páginas 13, 14 e 15 e possivelmente, posteriormente, responder as questões de interpretação. Lembrando que vocês têm que seguir sempre as orientações das atividades que estão sendo sugeridas pelo professor de vocês, ok? E essa atividade está no caderno do aluno volume 3, na parte 2. Espero que vocês tenham conseguido ter uma boa compreensão da nossa aula de hoje, identificar as principais características de vírus e de bactérias, saber que eles não são seres iguais, nem causam os mesmos tipos de doença. Espero que vocês tenham feito boas anotações. Desejo a todos bons estudos e tchau, tchau!